Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao assunto de coesão textual, que diz respeito a um conjunto de elementos lexicais e gramaticais que propiciam uma relação recíproca entre os elementos de um texto. Recordando que já foi dito em outra videoaula, a coesão textual pode ocorrer mediante dois tipos. Primeiro, a coesão referencial ou referenciação, que ocorre quando um componente de um texto faz referência a um outro elemento que pode estar presente no texto ou ser dedutível de acordo com o universo textual. Outro tipo é a coesão sequencial ou sequenciação, em que são usados procedimentos linguísticos que estabelecem entre os elementos do texto diversos tipos de relações semânticas e ou pragmáticas. Bem, em outras videoaulas nós já falamos sobre a coesão referencial. Nessa aula nós vamos iniciar o estudo do segundo tipo de coesão sequencial ou sequenciação, a sequenciação frástica. Como nós acabamos de dizer, a coesão sequencial ou sequenciação ocorre quando são usados procedimentos linguísticos que estabelecem entre os elementos do texto diversos tipos de relações semânticas e ou pragmáticas. E a sequenciação frástica, que é o assunto dessa videoaula, ocorre quando esses procedimentos linguísticos são de não recorrência. Vamos entender. Na última sexta-feira, a nossa aula estudou o primeiro tipo de coesão sequencial, que é a sequenciação parafrástica, em que os procedimentos linguísticos que estabelecem entre os elementos do texto relações semânticas e ou pragmáticas são procedimentos que envolvem a recorrência de alguma coisa. Em alguns casos, a recorrência de termos, em outros casos, a recorrência de estruturas, o chamado paralelismo sintático, em outros casos, a recorrência de conteúdos semânticos, a chamada paráfrase, e em outros casos, a recorrência de recursos fonológicos. Mas a sequenciação frástica não envolve qualquer tipo de recorrência. Estamos planejando 3 videoaulas de sexta-feira, uma para cada tipo de sequenciação frástica. E essa é a primeira dessas videoaulas, em que nós vamos estudar o primeiro tipo de sequenciação frástica, a manutenção temática. Vamos entender. Segue um quadro. Vejam essa tirinha da série Bichinhos de Jardim, da desenhista brasileira Clara Gomes. JFP, Jornal do Futuro do Pretérito. O Brasil começa a reabrir shoppings e o povo já estaria se aglomerando para salvar a economia. É isso. Boa morte a todos. Digo, boa noite. Vejam os trechos do segundo e do terceiro quadrinho. Será que seria necessário colocarmos o adjetivo brasileiro depois de povo ou mesmo depois de economia? Ou ainda dizer que o povo estaria se aglomerando nos shoppings? Claro que não. Tudo isso fica subentendido pelo sentido do texto, que no caso é uma tirinha de quadrinhos. Essa é a característica da sequenciação frástica. O uso de procedimentos de natureza linguística que não sejam de recorrência para estabelecer entre os elementos do texto diversos tipos de relação semântica e ou pragmática. Nessa tirinha foi usado o primeiro tipo de sequenciação frástica, a manutenção temática. Quem quiser pode dar uma pausa. Vejam ainda outro exemplo. Mais uma vez, quem quiser pode dar uma pausa. Bem, essa foi mais uma aula sobre coesão textual que diz respeito a um conjunto de elementos lexicais e gramaticais que propiciam uma relação recíproca entre os elementos de um texto. Na próxima aula de sexta-feira, nós vamos abordar um outro tipo de sequenciação frástica, que é o encadeamento por justaposição. Aguardem! O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava
Aprenda a língua portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.